na casa onde ele dirige, ajuda a dirigir, enfim. E para a gente aqui, é como a gente estava comentando aqui casualmente agora, a palestra é continuidade do tratamento. Tem pessoas que falam assim, tem palestra que não vai ter trabalho hoje, eu não preciso ir. Gente, ela é uma continuidade, tá? Não é porque tem palestra, eu não preciso ir então porque não tem trabalho. Não, é uma continuidade. Se aprende, se ouve muitas coisas na palestra que a gente vai pôr em prática no nosso dia a dia. Tá? Então a palestra é de suma importância em qualquer casa espírita, não é aqui, em qualquer uma que tem tratamento. Precisa-se dar esse complemento. Trabalho, uma coisa, a palestra é outra. E as duas juntas, juntas. Tá? Eles todo um preparo espiritual, todo um tratamento da espiritualidade, justamente colocando trabalho prático com a palestra, que é onde a gente estava comentando agora, né? Que a pessoa começa a perceber a necessidade da reforma íntima. E a palestra acaba elucidando para a gente, né? Traz as informações que a gente às vezes tem dúvida, ou não entende, ou tem alguma... Será que é assim? Será que não é? Ninguém sabe. O espiritismo é uma coisa muito complexa. A gente vai morrer e não vai aprender tudo. Vai ficar para outras encarnações. Mas a gente tem, como o Luiz citou agora há pouco, né? Instruí-vos, né? Tá? Amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, instruir. O que é instruir? É progredir. É o que o mentor dela cansou de falar. Tem que ter o curso de método para que as pessoas aprendam, que as pessoas entendam certas coisas. Às vezes é no curso que acontece isso. Então, não adianta ficar só um trabalho inteiro, você vem aqui 1h30, 2 horas, já cumpri minha obrigação, que legal, só daqui uma semana, tudo certo. Não é assim, gente. Não é assim. Tá? E não é só o espiritismo, não. Todas as religiões são assim. Não é particularidade dos espíritas, dessas casas kardecistas, não. Todas as religiões. A gente tem que estar em constante evolução, para que um dia, se necessário for e a gente puder, a gente atingir um grau a ponto de não ter que reencarnar mais, né? Não ter que voltar mais, tá com as nossas, com os nossos pecados, vamos dizer assim, né? Nossas dívidas aí pagas, né? Ou bastante diminuídas. Então é interessante e é necessário que na palestra as pessoas venham. Seria bom que todos comentassem para que estão fazendo tratamento. Tem um monte de gente que está fazendo tratamento aqui, eu não estou vendo hoje no centro, um monte, tá? A palestra faz parte do tratamento, sempre, ponto. Isso é básico, tá? Então vamos abrir como todas as semanas. Eu, da outra vez, tinha pesquisado, mas acabou não dando tempo quando eu vim do ano passado. E não sei se vocês conhecem a história de Nossa Senhora das Graças. Conhecem? Não, Então tá bom. Não tem como decorar, então eu vou ler para vocês, tá bom? A devoção a Nossa Senhora das Graças teve início em 1830, com as aparições da Virgem Maria, a piedosa e humilde Santa Catarina de Laborré, na época freira do convento das Filhas da Caridade. Ao todo foram 3 aparições que aconteceram no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, Paris, França. Alguém aqui é daquele convento? Como você sabe? Vocês podem dizer que não? Não é? Vocês podem falar, não estive lá, nunca nem sei onde fica São Vicente de Paula. Na França. Eu digo isso porque São Vicente de Paula é o meu mentor. Por isso que eu conheço um pouco da história. Medalha milagrosa. A Virgem mandou que fossem cunhadas medalhas conforme as visões concedidas a Santa Catarina. A devoção a Nossa Senhora das Graças e a medalha milagrosa, como ficou popularmente conhecida entre os povos, espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu a Virgem Maria, aqueles que usarem devotamente a sua medalha. Todos os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças.
Com a aprovação eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas, distribuídas inicialmente na França e depois pelo restante do mundo. O verso da medalha. Após alguns instantes, o quadro se vira. Sobre o reverso, Catarina vê a letra M, com uma cruz sobreposta, e embaixo 2 corações, o da esquerda cercado de espinhos, e o da direita traspassado por uma espada. 12 estrelas distribuídas em forma oval cercam esse conjunto. Então falemos agora da representação da imagem da Nossa Senhora das Graças. A túnica. O que representa a túnica? Todos os dias, vocês vêm, quando vão aqui, tem diante dela e não sabe o que significa a imagem? Por que isso? Interesse. Interesse são 3 palavras. In, ter e querer. In é dentro. Ter é querer. E esse é a coisa objeto. Se você não tiver interesse, não vai rolar. Você pode ter o que você quiser, eu vou, não, você não vai. Se você não tiver interesse, você não se envolve. Por quê? Porque você não desenvolve. Dentro da palavra desenvolver tem a palavra envolver. Você só consegue desenvolver se você se envolver tendo interesse. Então, é a mesma coisa que estarmos aqui diante dessa magnífica imagem que traz todo um simbolismo e não sabemos o que ela significa. Ou ela foi colocada ali por acaso. Como é o nome da fundadora? Dona Clara. Dona Clara. Não sabia o que fazer. Passou pela rua e falou, vou botar uma santa aí. Que santa? Não sei. Não. Tem todo... Quando você está numa casa espiritualista, não casa espírita. Casa espiritualista é aquela que agloba todas as religiões. E aqui não é uma casa espírita, porque só quem está aqui quem é espírita. Não, está aquele que acredita na divindade maior. Por isso somos espiritualistas. Então, ela teve a orientação, a intuição de colocar a imagem de Nossa Senhora das Graças. Tem um motivo. Agora está todo mundo curioso saber, não está? Sim ou não? Sim. Eu não vou contar. Vocês estão aqui há 30, 37 anos e não conseguiram entender. Interesse. Se vocês buscam interesse, vocês conseguem, vocês desenvolvem. Então, temos que ter interesse. Como o José leu a mensagem. Eu quero ser curado. Ok. Mas eu vou empurrar minha cura para quem? Para o mentor? Para o trabalhador? Terceirizar. Né? É o que a gente chama de terceirizar a evolução. Isso não existe. Não tem como. É você e você. Exemplo. Quem habita o corpo de vocês? Nós mesmos. Tem gente que não sabe. Vou fazer a pergunta de novo. Quem habita o corpo de vocês? Espírito. Eita! Nossa Senhora! Nossa Senhora das Graças, socorrendo. Eu vou ler. Quem habita o corpo de vocês? Nós mesmos. Isso. Quem vai estar com vocês a vida inteira? E pela eternidade? Então, se vocês não se amarem, não se interessarem, não buscarem, ninguém vai no lugar de vocês. Não adianta eu chegar aqui, eu vim fazer um tratamento. Que bom, está todo o tratamento e tudo mais, isso, aquilo, tal. Beleza, tal. Faço o tratamento dos dias, tal, tomo água política, tal. E depois sai pela porta, o cara passa buzinando e você começa a esbravejar um monte de coisas. Vocês entenderam? Se vocês não estiverem com vocês mesmo, quem vai estar? Muita gente pergunta, Jesus está comigo? Sem dúvida, vírgula, desde que você esteja com Ele. Se você não estiver com Ele, não rola. A gente tem a estranha mania
e fazer o seguinte: seja o que Deus quiser. Eu pego e jogo tudo para a mão de Deus. Aí ele olha para você e fala assim, Tá sobrecarregado. ele olha para você e fala assim: filho, tem como ajudar um pouquinho? Aí a pessoa está lá no fundo do poço. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Estende a mão, caramba. Estende, faz a sua parte. Tem uma lenda que diz assim: o padre estava na capela e começou a chover muito forte. E aí a inundação vinha água, e ele subiu no telhado da capela. Deus me ajuda, me socorre, me salva. Aí foi uma pessoa com um barquinho: seu padre, por favor, entra aqui no barco. Não, Deus vai me salvar. Logo o barquinho foi embora. Aí chegou um barco um pouco maior do corpo de bombeiros, assim: seu padre, por favor, não, Deus vai me ajudar, né? Não vai me salvar e tal. Aí o barco foi embora. Aí veio um helicóptero, jogou corda, desceu assim: seu padre, não, Deus vai me ajudar. Conclusão: a água subiu, o padre foi para o outro lado. Senhor, chegando lá, eu pedi tanto a sua ajuda. Aí Deus virou para ele e falou assim: olha só, filho, eu mandei um barquinho, você não aceitou. Eu mandei um barco maior, você não aceitou. Eu mandei um helicóptero, você não aceitou. E o que você queria que eu fizesse? Deu para entender? É mais ou menos assim. Ela me dá sua mão? Por que a senhora me deu sua mão? Quando você pediu. Tudo que eu pedi, a senhora vai me dar? Deu para entender? A vida é assim. Tudo que é importante, você importa. Você traz para dentro. Mas tudo que você importa e traz para dentro, você carrega. Não tem como. E aí o que você está importando? Não faço a mínima ideia. Por quê? Porque a importação é sua. Mágoa, ódio, rancor, mágoa e tal. Aí a pessoa não sabe que fica doente. E vai trazendo, e vai importando. Então tudo aquilo que você importa, você carrega. Não tem como. Não tem como fugir disso. Não é um princípio espiritual. Então, não, é um princípio simples de física e química. Tudo que você come, você ingere, vai para onde? Ah, tá bom, eu vou ficar aqui a noite toda. Uma professora ali de física e química ali na ponta. Não é professora. E, pelo amor de Deus, me socorre. Quando você come alguma coisa, para onde vai a comida? Estômago. Aí a pessoa tem o limite de comer uma feijoadinha. Ela come 4. Tava bom. Aí chega em casa e fala: ai gente, que foi? Comi 4 feijoadas. O que tá sentindo bem? Não, que acho que foi a laranja que eu chupei. Ou muito. Café com Pede as 4 feijoadas e, por favor, eu quero um refrigerante diet. Come 4 feijoadas com refrigerante diet. Só para ter a consciência mais leve. Não rola, gente. A gente quer enganar quem? Deus. Bobagem. Perda de tempo. Voltando, representação de Nossa Senhora das Graças. Eu vou deixar isso aqui depois com o José. A túnica, pureza e recato. O cinto azul representa o céu. Pureza, santidade, devoção e misericórdia. O manto azul, que Maria é um ser humano, mas está no céu e intercessões. A coroa, que é a rainha dos céus e da terra. A serpente, que o diabo foi vencido. O globo simboliza a terra e que ela tem poder para salvar o mundo. Os raios, as graças pedidas ou realizadas. Agora vocês já sabem, quando entrarem, o que significa tudo isso. Alguém já percebeu que tem uma serpente ali no globo? Já? Tem ali, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. Ó.
Se vocês não soubessem, colocasse a mão aqui, podia ser picado e não sabia. Mas, então, vou deixar aqui para que vocês tenham. Então, tenham interesse. Se vocês passam N horas, não tem nada contra, em redes sociais, em Instagram, em Telegram e tantos anos que tem por aí, ultimamente, aí, quanto tempo você leva por semana para cuidar da sua espiritualidade? Quanto tempo? Muito pouco. Você pensa que cuidar da sua espiritualidade é rezar? Eu estou cuidando, faz parte, mas é só rezar? Então, cuidar da espiritualidade é você pegar o livro. Por exemplo, todos vocês têm o livro dos Espíritos em casa? Tem. Mas quanto tempo que ele está lá empoeirado que vocês não tiram ele da estante? Mas eu leio o livro dos Espíritos. É um livro de instrução. Como deve ser lido? Da primeira à última folha. Como é que eu faço para ler? Uma página por dia. Quanto tempo você leva? Eu já fiz esse teste. 3 minutos e meio. Depende também, se é assim. Você começa a ler, toca o celular, você atende. Toca tal. Você tem que cuidar da roupa. Você tem que não sei o que tal. Aí esse 3 minutos vai transformar em 3 horas e não vai dar tempo. Mas se você dedicar um tempo para a sua espiritualidade, eu tenho esse compromisso com a minha espiritualidade. Vou ler 3 minutos. Leio a primeira página, amanhã eu leio a seguinte. Se quiser ler as outras, tudo bem. Mas sem o quê? Pular. São 1019 perguntas, se não me engano. Então, o que você vai fazendo? Lendo cada uma. Depois que você lê o livro de introdução, lê tudo. Muita gente não lê a introdução dos livros, achando que o escritor, ou Kardec, colocou aquilo ali porque ele não tinha o que fazer. Muita gente pensa que o Evangelho é de Kardec. Kardec não tinha o que fazer, uma bela vista, chegou lá em Paris. O que eu vou fazer? Eu vou inventar o Evangelho, sentou lá. Não, é um estudo científico. Tanto é que no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec diz que o Evangelho, que o Espiritismo é tudo, menos religião. E as criaturas converteram o Espiritismo não uma religião. Ele é uma ciência, filosofia, é um trabalho que você vai fazer. O Evangelho é um jardim, mas é uma caixa de ferramentas, como o Livro dos Espíritos. Vocês leram o Livro dos Espíritos? Quanto tempo vocês leram? Mais ou menos uns 10 anos atrás. Leia de novo. Por quê? Se você não tiver interesse, não vai rolar, eu não estou falando, não vai funcionar. Lá no Clarence, na Luiz Pinto, a gente tem trabalhos de segunda a sexta agora. Sexta-feira, a cada 15 dias, tem um trabalho com animaizinhos, das 15 às 18 horas. Quem tiver o pet, é só levar. Vai ser feito um trabalho de desobsessão e cromoterapia voltada para os animaizinhos. Pode ser um leão, um dragão, pode ser um ratinho, não tem problema. Né? Os grandões a gente trata lá fora se for um leão, porque lá é grande, mas não é tão grande. Mas, sexta-feira agora vai ter esse trabalho. Segunda, nós temos o trabalho que o José conhece, de cromoterapia, passe e consulta, e o trabalho de obsessão e trabalho com jovens. E a evangelização infantil. São 3 andares, são 3 prédios. Às terças-feiras, como hoje, nós temos o curso online, que eu sou professor, eu estou aqui, tem outras pessoas que estão no meu lugar dando esse curso online, que é o módulo 2, que é de espiritualidade, como vocês têm aqui, e também tem o trabalho do fluídico e da corona especial. Problemas que pessoas têm específicas, tem uma corona específica para isso. Normalmente comparecem 200 pessoas. Na semana, em média, nós atendemos, numa média, 600 pessoas, mais ou menos. Nós temos quase 200 trabalhadores para dar sustentação a tudo isso. Nesse trabalho de cromoterapia, como o José conhece,
São 24 macas operando em regime contínuo, trocando de médios que dão passe à maca. E os trabalhos fechados são 3 trabalhos. Um deles é metade dessa sala, que são distribuídos e feitos trabalhos, e os outros menores, conforme o trabalho requer. E é o trabalho da evangelização. Primeiro sábado de cada mês tem um trabalho de fitoterapia, em que tem uma equipe de fitoterapeutas, lá do Clarence mesmo, e que faz a consulta e é desenvolvido o trabalho dos fitoterápicos. Nós temos um laboratório fitoterápico no 3º andar. Eu ajudei a montar esse laboratório, então a gente conhece bem como é feito. Tudo gratuitamente, como vocês também de doações que a pessoa tem, mas não se cobra nada. E ontem, por exemplo, nós encerramos os trabalhos, eram 15 para meia-noite. Já chegamos a sair de lá, 00:30, 15 para 1. Por quê? Ordem do dirigente, Ney Caldeirão, que manda saudações a vocês e agradece o convite. Nenhum assistido sairá sem ser atendido. Já teve gente que chegou lá 10:30, 11 horas e foi atendido. Então, esse é o trabalho. Então, voltando aqui para as nossas atividades. Quando a gente fala em trabalho de evangelização, as pessoas logo imaginam que lá vem doutrina e tal. Alguém conhece um jeito diferente? Por favor. Então não tem. Às vezes pode ser chato. Por quê? Porque você não tem interesse. Por exemplo, qual o melhor local o local mais seguro para um navio, para um barco? Porto. Mas o barco foi feito para ficar no porto? Não. Nesse livro que eu trouxe aqui, eu peguei algumas frases só para falar para vocês, tem um que fala a escola de pintura. E o autor associa a escola de pintura à vida, no qual você pinta o quadro da sua vida conforme as pinceladas que você dá. Né? Só que assim, tem partes do quadro que ele fica em branco. Por quê? Por que parte fica em branco? Por quê, gente? Podem falar, não tem problema. O vazio da pessoa. Não. Representa o espaço sendo construído a vida? Não. O futuro. Não. Omissão. Nós seremos cobrados pelas ações e a forma como fazemos, vírgula, também por aquele que não fazemos. Então, esse quadro, essas pinceladas, trazem exatamente isso. Lembre-se, tudo aquilo que você alimenta, cresce. Tudo aquilo que você não alimenta, morre. O que você está alimentando e o que você está deixando morrer? Viemos com 2 mochilinhas, da virtude e dos defeitos. A ideia é que no final da nossa passagem, a das virtudes esteja recheada e dos defeitos bem murchinha. Mas às vezes ocorre o contrário, né? Às vezes a das virtudes fica mais murcha e a dos defeitos bem cheinha. Mas por que isso? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém. Se violasse, ninguém se suicidaria. Bastaria Deus, o cara vai se suicidar? Não. Mas Deus manda todos os seus correligionários, afetos, ir lá amparar a pessoa para não cometer o ato. Mas se mesmo assim ela quiser cometer, ela vai fazer. Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Ele não viola. Teoriza que você que escolhe o que você vai fazer. A escolha é sua. Por exemplo, as damas que me desculpem, mas vamos lá.
tem que ir a uma festa, abre logo o guarda-roupa, tem 40 pares de sapato e fica assim, meu Deus, eu não tenho o que calçar. Né? Mais ou menos assim, né? Aí sai meio desesperada, né? Sai meio desesperada, fala, gente, eu não tenho, eu vou lá comprar outro calçado porque não tem. Por que esse descontentamento com aquilo que você tem? Você é completo por natureza. Exemplo. Deus criou você, sim ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Se não, de vocês ficou fraquinho. Vou fazer a pergunta de novo, não senti firmeza. Né? Deus criou vocês, sim ou não? Sim. Senhor? Amém. O povo saiu do purgatório agora. Olha, se Deus criou você, Deus cria coisas imperfeitas? Não. Sim ou não? Não. Ótimo. Deus criou você? Sim. Você é imperfeito? Não. Deu para você entender? Você é imperfeito? Você é imperfeito? Sim. Então você quer dizer que Deus te criou imperfeito, então a culpa de Deus você ser imperfeito? Não, você está dizendo. Aos olhos de Deus somos perfeitos. Aos olhos de Deus? Somos perfeitos. Aos nossos olhos somos imperfeitos. Mas por que você é imperfeito aos seus olhos se você tem a mesma visão e percepção de Deus? Porque eu renuncio à minha divindade. Eu sou um ser divino num processo de humanização. Mas eu trago a minha essência divina, a essência de Deus em mim. Por isso eu sou perfeito no processo de. Mas se eu não acreditar nisso, quem vai? Então eu preciso aceitar e trabalhar em mim a divindade. Por quê? Porque se eu aceito e eu trabalho, isso me dá mais o quê? Trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Amar dá trabalho? Dá trabalho. Né? Bastante. Tem muita gente que não quer amar porque é muito trabalho. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Né? Dá um trabalho danado. Deus nos ama, mas não há nenhum trabalho para Ele. Por quê? Porque a gente enxerga o amor de forma fragmentada. E quando é que eu fragmento o amor? Quando eu enquadro o amor. Seu nome? Raquel. Eu só vou te amar, Raquel, se você, tiver o cabelo comprido e preto. Ok, passou. For gordinha. Não, muito magra. Não quero. Deu para você entender? Eu estou condicionando o meu amor, fragmentando, não de uma forma que seja ágape, ou seja, que aparece 157 vezes na Bíblia, que é o amor do Cristo. Qual que é? É o amor que não tem fragmentação, não tem condicionamento, mas eu condiciono. Aí eu só vou te amar alguma coisa, como aquela criatura. Eu só vou poder ajudar as pessoas quando eu ganhar na loteria e tal. Deu para entender? E a gente fragmenta o amor. 3 espécies de amor. O amor platônico, ou amor eros. E as pessoas atribuíram a Platão, lá em 420 a.C., que esse amor seria o amor erótico. Essa palavra nem existia naquela época. Isso foi criação recente. Esse amor eros é amor no sentido de querer possuir o desejo de ter a pessoa ou a coisa. Esse era o amor da ideia do platônico. Por exemplo, eu fico aqui só no amor platônico com a Raquel. Estou desejando. E fico só no amor platônico. Esse é o amor platônico. Aí,
Tem o amor de Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? 450 antes de Cristo, tá? E ele traz o amor, que é o amor da potência da alegria. E depois Spinoza, em 1700, filósofo, nascido português, depois holandesa, ele ficou morando. Com 34 anos ele escreveu um livro maravilhoso chamado Ética. Pra vocês terem uma ideia, existem livros explicando como se lê o livro dele, Ética, que é complicadinho. E realmente, se você não tiver paciência de pegar, ler uma frase por dia, depois ler outra, você vai querer, não vai rolar, tá? Por experiência própria. Então, precisa. E ele escreveu isso quando tinha 34 anos, somente. E ele diz que essa potência de alegria. Então, por exemplo, eu amo a Raquel, mas eu não sou correspondido nesse amor, ok? Mas só o fato da Raquel, para mim existir, já é a potência de alegria dela, porque eu sou feliz só pelo fato dela existir. Potência da alegria de viver. E tem o amor ágape, que é esse amor do Cristo, mencionado na Bíblia, como falei, 157 vezes, que diz exatamente isso, que é o amor desinteressado. É o amor por amar, não o amor por retribuir. Eu amo a Raquel. Isso é Raquel, meu irmão. Eu só sei que eu sei do meu sentimento em relação a ela. E eu não espero dela esse sentimento. Se tiver, ok. E se não tiver, ok também. Imagina Jesus lá, 2000 anos, ficasse lá. Quem me ama, quem não me ama, ficasse lá, pegasse a flor e ficasse. Bem me quer, mal me quer, bem me quer. Deu para entender? Ele não. Ele amava todos indistintamente e se finia. Porque esse é o amor que ele nos trouxe. Porque ele nos trouxe, além do amor, nos trouxe a arte de pensar, mas a gente não utiliza isso. Porque nós estamos numa época do fast food. Você não quer ter paciência para as coisas. Exemplo, celular. Presta o celular. Você abre. Se ele demorar mais do que 5 segundos para abrir, você já quer mandar ele na parede. Não é isso? 5. Então, PC. Se você abre o PC, ele fica lá 5 minutos, 10 segundos, 15, 30, você já quer arrancar os cabelos. No meu caso não, porque eu já não tenho tanto. Mas você quer, né? A gente não tem a paciência, que é a ciência da paz. A gente quer tudo rápido. A gente não quer ter o tempo de aprender. Olha, entre a terra e o botão de flor, tem uma coisa que se chama caule. Qual o nome deste caule? A sustentação, né? Da sustentação, flor, né? Vida. Tempo. Tempo. O tempo é o Senhor. Por um acaso, Jesus, na passagem dele ou na Bíblia, diz: você vai ter que se tornar santa, angelical, daqui a 10.000 anos. Tudo bem? São 50 encarnações daqui até lá. Tá legal? Tem isso lá? Por quê? Porque cada um tem o seu caminhar, tem o seu despertar. Se eu pegá-la e andar por este salão até lá, estaremos caminhando juntos, sim. Mas o meu passo é igual ao dela? O meu caminhar é igual ao dela? Então por que eu fico me comparando com as pessoas? A gente compara coisas. São? Ok. Não? Sim. São duas coisas? São? São duas coisas? Porque a gente coisifica as pessoas.
Mas são duas coisas? Não. São dois seres humanos. São duas pessoas. Obrigado, meninas. Eu não posso comparar pessoas. E eu insisto em ficar comparando pessoas. O filho da vizinha passou, fez isso, fez aquilo. Meu, vai lá e converse, trabalhe, veja. Algo que talvez ele está precisando de ajuda. Talvez aquela mãe foi lá, ajudou, trabalhou e fez. Quando eu coisifico pessoas, eu coisifico o quê? Trazendo como objeto. Simples assim. Quer a cura dos ciúmes? Quer? Não? Ninguém tem ciúmes aqui? Então tá bom. Então não precisa falar. Tá? Ok. Você coisifica a pessoa. Então, eu vou pegar o exemplo da Raquel. Eu começo a ter ciúme da Raquel, não do ser da Raquel. Há uma diferença entre indivíduo e individualidade. Indivíduo. O José. Meio careca, barba, barrigudo. Estou mentindo? Eu puxar um pouco. Estou mentindo? 1,70 m. Acertou. Né? Trabalha com a área de comércio. Bom, eu descrevi o José, certo? Parcialmente. Um dos dirigentes aqui do Nossa Senhora das Graças. Agora, eu descrevi o ser Roberto, a individualidade dele? Não. Eu descrevi o indivíduo. A individualidade é o que ele representa como ser. Como é o José? Quais os gostos dele? Quais os anseios? Qual é aquilo que ele almeja, busca, faz, trabalha e desenvolve como ser humano? Daí a diferença entre indivíduo e individualidade. E nós atribuímos ao indivíduo a individualidade dele. E ele não é isso que vocês veem. O Zé é só isso que vocês veem? Se for, coitado do Zé, está lascado. Deu para entender? Então, na medida em que a gente trabalha a nossa individualidade, é para isso que nós estamos aqui. Para justamente trabalhar a individualidade de cada um. E como a gente trabalha isso? Cada um vai trabalhar da sua forma. Certo? Então, por exemplo, quem está com o papelzinho, lê para mim? Pode ler, meu amigo, por favor. Cuidado com a cobra, hein? Nossa, está tanto dando... Cuidado de ler mais alto. Então tá bom. Mostra para o nosso amigo então aqui, por favor. Ninguém põe remendo e pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus 5,15. Não conserves lembranças amargas. Recomeçaremos, pois qualquer esforço com firmeza lembra-nos, todavia, de que tudo volta menos à oportunidade esquecida, e será sempre uma perda real. O que o mestre quis dizer com isso? Nós temos a oportunidade em nossas mãos. Qual é a oportunidade? Agora. Mas espírita é uma coisa muito interessante. Ele fala, se não der nessa, vai ser na próxima encarnação. Né? Nenhum de vocês nunca falou isso. Né? Nenhum de vocês nunca pensou. Aí é diferente. Né? Então, o que acontece? Nessa encarnação, você tem, às vezes, seu companheiro, sua companheira tem essa casa que assiste, tem uma série de caminhos que te ajudam a você poder desenvolver a sua espiritualidade, a sua mediunização. Você tem um corpo perfeito, tem uma família com problemas ali, mas você tem uma família
tem uma casa para retornar à noite, tem um pão de cada dia, tem alguns bens materiais, você tem um monte de coisas. E na próxima, você vai ter essas mesmas facilidades? Você virá com o corpo perfeito? Por quê? Porque você pede a prova. Há uma diferença entre prova e expiação. Tudo bem? Explico? Sim. Então tá bom. Expiação. Tipo assim, na minha época eu tenho 60 anos, corpinho de 20, não parece, né? Eu acabei de terminar uma cirurgia cardíaca. 120 dias eu completo no dia 10. Eu fiz uma revascularização 10 de fevereiro, 6 horas e meia, 2 pontes de safena e uma mamária, já programada desde o ano passado. E aí no dia 10 eu me internei na BP e tudo correu bem. Era para mim ficar, só fazendo parênteses, 10 dias entre internação, UTI e alta. Eu fiz a cirurgia, que era para demorar mais, mas graças a Deus tudo correu maravilhosamente bem, segundo o Dr. Flávio e a equipe. A última coisa que eu me lembro foi 6h30 da manhã, depois de ter levantado às 4 da manhã do dia 10 de fevereiro, que eu estava na sala de cirurgia e esses nomes a gente nunca vai esquecer, enquanto eu viver, provavelmente. Mas e o Anderson, ele chegou para mim, estava difícil achar minha veia e batia daqui. Eu falei, Anderson, sou ruim de veia, tem que ser no muque aqui. Ele falou, aí pegou, né? E a equipe dando risada. Ele falou assim, ele está aí ensinando você a pegar veia? Ele falou assim, é. Aí ele bateu lá e tal, e aí ele achou, falou, injetou e falou, tchau. A última coisa que eu olhei foi para o relógio e pensei, Senhor, agora é contigo. 6h50 da tarde. Acordei às 9h30 da noite. Graças a Deus, em primeiro lugar, quando eu acordei, que estava entubado pra gente, aquele jeito, né? E dor para todo mundo lá. Aí você acorda aí, tipo, eu olhei para tudo quanto é lado e Onde falei. eu tô? Né? Olhei a enfermeira, olhei o corpo e falei, tô encarnado. Não vi nenhum anjinho, ninguém de branco, tal assim, enfermeiro e tal. Falei, tô encarnado. Aí a Maria, foi o santo guardião daquela noite. Eu só levantei a mão e ela assim, você quer que tire o tubo? Eu só fiz assim. Aí a pessoa veio e tirou. Gente, é um tubo desse tamanho. Ela começou a puxar, eu falei assim, isso não acaba mais. E tal, terminou. Enfim, depois teve todo o processo. Era para gente ficar 5 dias na UTI e 5 dias no quarto. Fiquei 1 dia e meio da UTI, e depois fui para o quarto mais 1 dia e meio. Todos os exames, tudo. Né? E o médico, o Dr. Maurício, falou assim, não tem porque te segurar aqui na UTI, vai para o quarto. No quarto, falou, Luiz, não tem como te segurar aqui no hospital, vai para casa, porque está tudo bem, todos os exames. E a cada 2 horas fazia exame, puxava eletro e dava isso, aquilo. Você ficava 24, eu tinha que repetir meu nome toda hora, data de nascimento, nome da mãe. Eles perguntavam, porque era questão de segurança. E repetia, né? Tanto é que eu decorei, só faltou decorar o número do meu negócio lá. Mas tudo mais, eu estou aqui, gente. 120 dias, graças a Deus. Sinto um pouquinho de dor, mas muito pouco agora. Então, a oportunidade, eu falo, né? Eu fechei a boca para uma palavra chamada reclamação. Não. E tem que fazer? Tem. Vou fazer? Vou. Eu amanhã estou indo para outra casa de caridade, que é a 20 horas da Clarence, lá na cidade de Tiradentes. Eu não tenho carro. Há muitos anos eu não tenho. Abdiquei de ter. Preferência. Então, minha. Então, agora que eu completei 60 anos, adquiri o passe do idoso, então agora ninguém me segura em casa. Anda de ônibus o dia inteiro, Pra lá e pra cá. Então, agora, né, eu agradeço a sociedade que está me bancando. Mas, eu vou para lá. Aí muitas pessoas falam, nossa, Luiz, eu saí da Praça da República para a cidade de Tiradentes. 3 horas, 2 horas e meia. Vou tranquilo, vou lá, faço evangelho, faço trabalho, depois eu venho embora. Quantas vezes isso me incomodou? Nenhum. Quanto tempo eu faço esse trabalho? Vai para 2 anos.
E para mim está tudo bem. Pego os frios, chuva, mas encontro amigos como trabalhadores de lá que falaram, vou te deixar lá no terminal. Ok, estavam com o carro naquele dia, me trouxeram aqui em casa, eles moram lá. Sabe o que é sair da cidade de Tiradentes, me trazer na Vila Formosa, só me deixaram dentro do apartamento porque não tinha jeito, mas me deixaram ali. São coisas que a gente não esquece. Então, a oportunidade é agora. E o que você vai fazer dela? Enquanto eu sou jovem, é porque sou jovem. Depois, quando eu estou velho, eu sou velho. Então, é uma questão de você entender e aceitar. É você que entende, aceita e trabalha. Você não pode chegar para Deus e falar, Senhor, e a sua parte? E a sua parte? Quem vai fazer? Ninguém vai fazer. E o risco, né, de voltar depois numa situação pior do que hoje. Por não ter feito agora. Isso daí é praga, hein, gente? Toma cuidado. Toma cuidado. Então, eu já bati aqui na minha mesa. Estou perto dela, então. Mas, isso é um resgate. É um resgate. E ótimo que eu, graças a Deus, estou podendo resgatar. Eu estudo o hinduísmo. Dentro dos estudos que o Ney, que é o dirigente, semestralmente a gente tem que ler livros e fazer trabalhos em grupos e tudo mais. E o ano passado, exatamente 23 de junho de 2021, nós estávamos estudando hinduísmo e eu era o coordenador do hinduísmo. Eu detestava tudo que você pode imaginar do Oriente. Tudo. Falar de Oriente para mim dava paura. E aí o Ney falou, você vai estudar hinduísmo. Ney, você vai estudar hinduísmo. Eu falei, tá bom, e tem outro, você vai ser o coordenador. Não, coordenador. Mas fui eu. Fui conhecer os swamis, o templo, tudo mais que é lá na Zona Sul. Hoje eu frequento lá normalmente. Praticamente todo sábado eu estou lá, converso com os swamis. Ele me deu 4 livros para ler, O Caminho das Yogas, que é o caminho da ação. Amor, devoção, ação e adoração. As 4 yogas, são 4 livros. Eu já li 2, estou no 3º. E, sabe, para mim eu redescobri a vida através disso. E eu aos sábados vou até lá, tem a casa do Swami, que é ao lado, e aí tem o café, eles adoram pão italiano, eu levo pão italiano e bolo. Tem outras pessoas, outros devotos que vão. E eu às vezes faço o café, às vezes outro devoto faz, e a gente senta ali, toma uma meia hora de café com eles, bate papo. Eu encho de perguntas da Índia, porque ele é indiano, ele está há 25 anos no Brasil, ele é o presidente do Sri Krishna hinduísmo no Brasil, todos os centros hinduístas ele é o responsável, e é um ser maravilhoso. Segundo, ele é formado em Química, Física e Matemática. O outro, Swami Jitananda, brasileiro, formado em Engenharia Eletrônica. Outro Swami, Topo Janayana, que está aprendendo português, é um baratinho ele. Jovem também, veio da Índia, está há 3 anos no Brasil, está aprendendo português e já fala muito bem. Ele é formado em Engenharia Elétrica, fala 7 idiomas. Está aprendendo o 8º, que é o português. E tudo isso eu aprendi, tudo isso eu sou grato a Deus por essa oportunidade que eu me encontrei. Por isso, a oportunidade perdida. Eu não posso agora, sinto dor? Não. Tenho limitações? Graças a Deus não. Vou fazer os últimos exames agora, Deus está liberado. Mas segundo a menina que me atendeu, está funcionando, ela falou, seu coração está batendo em cima e batendo embaixo. Para quem sabe o que é isso, é o movimento da vida. Sabe? Esse coração de você não bater em cima e bater embaixo, você se empipina. Então, ela diz, está batendo em cima e embaixo e está zeradinho. Ótimo. Aos 60 anos com um coração de 20, maravilha. O problema são outros órgãos que já tem 60, então eu tenho que ajustar. Mas estou trabalhando com isso. Então eu tenho essa oportunidade, como vocês têm. Exemplo, vocês agora já sabem o que significa
cada item da Nossa Senhora das Graças. Então, se você não tiver interesse, curiosidade e não for atrás, ninguém vai. Só que a pessoa quer o quê? Resumo das coisas, coisas prontas. Ó, Zé, tá aqui, tá? Eu trouxe por gracejo. Porque, na minha opinião, você já sabia. É a mesma coisa que a gente não conhecia a história de Bezerra. A mesma coisa que a gente não conhecia a história do Cristo. Ou não conhecer, que eu não vou dizer, qual é a história desse quadro curante. O que significava isso. Ou o mestre, saindo da onde aqui? Da tumba. Não é? E tantas outras. A história de Chico. Tivemos uma peça lá no Capelarense, no térreo tem um teatro para 105 pessoas que nem construíram. Tivemos a peça do Chico lá. É uma hora maravilhosa. Então, meus amigos, nós temos a oportunidade. Se vocês querem vir aqui e sentar na cadeira e ouvir uma mensagem, tomar água e fazer o passe e tudo mais também, ótimo. Vai ser excelente. Maravilha. Menos isso do que nada disso. Mas eu não tenho o direito de terceirizar e jogar essa responsabilidade para o outro, quando a oportunidade é minha, não do outro. Quem está com o papelzinho 2? Posso pedir ajuda para o universitário aí, que eu não consigo enxergar. Você lê para mim, bem? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo, Filipenses 4:8. Trabalhemos vigiando, aquilo que vos ocupa o pensamento é a substância que se nos constituirá a própria vida. Aonde estiver o teu coração, aí vai estar o quê? O teu tesouro. Quem disse isso? Conhece? Aquele cara ali, ó. Ele disse isso. Talvez vocês não... mas foi ele. Aonde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Aonde estiver o seu pensamento, vai estar o seu tesouro, a sua ação. É onde você vai fazer. Só que a gente se preocupa em querer e esquecemos da parte de fazer. Na empresa que eu trabalhava, eu espero que ele ainda esteja vivo, uma promoção muito jovem, eu tinha 23 anos quando fui colocado ao posto de gerente, na época, e esse gerente sentou comigo e falou: Luiz, assim, tudo que é bom você copia e melhora, tudo que você for ruim, você faz o quê? Joga fora. Não. Você arquiva, guarda, porque em algum momento aquilo poderá ser útil. Então, nada na vida é descartável. Inclusive as pessoas e os sentimentos. Então, ele me falou exatamente isso. E dali eu aprendi que tudo é motivo para que eu busque melhorar, trabalhar, desenvolver, mas desde que eu vá atrás. Se eu não vou atrás, ninguém vai por mim. Por mais que o Zé seja meu amigo e eu seja amigo dele, eu não posso pegar o Clarence e levar na casa dele. Eu posso... Quer ajuda aí, Zé? Ô Luiz, passa aqui, eu não estou legal, dá para você ir comigo? Eu vou. Mas ele vai ter que entrar no carro, ele vai ter que caminhar, ele vai ter que chegar lá. Não sou eu, é ele. Eu posso ser o apoio, o amparo, mas é ele quem tem que caminhar, é ele quem tem que fazer. E a gente fica empurrando, né? Não, por exemplo, quantas coisas você disse ontem que ia fazer hoje? Aí hoje chegou, o que você fez? Jogou para amanhã. E isso aí gera a famosa ansiedade, porque você não desenvolveu o que era de ontem. Hoje você também não desenvolveu. E aí você quer que chegue rapidamente à quarta-feira
para você resolver aquilo que você não resolveu na terça, na segunda, na terça. E isso gera a tal da ansiedade. Que você fica ansioso em desenvolver algo que você jogou para amanhã. Então, lembre-se, aonde estiver o seu pensamento. Paramahansa Yogananda, um filósofo indiano, ele foi o pai da yoga. Tá? Quem quiser acompanhar a história dele, Biografia de um Yogi, é um livro de 670 páginas, maravilhoso, conta a história dele. E ele diz: o meu pensamento vai estar tanto quanto próximo de Deus, tanto quanto eu estiver dele. Então, não adianta eu ficar, eu estou aqui, mas eu estou pensando no jogo que vai ter agora. Essa palestra termina que hora, hein? O jogo é às 10 horas, já termina antes das 10 e tal. Ah, eu tenho que fazer um negócio, eu esqueci. Deu para entender? Se você não está com o pensamento aqui, no Cristo, você vai estar com o pensamento aonde? Onde estiver o seu coração. Então, é a opção sua. Escolha que você faz. Escolha e opção são coisas diferentes. Você opta em determinada coisa. E aí você escolhe como você vai desenvolver as suas opções. Certo? Você prefere um caminho novo ou um novo caminho? Não é tudo a mesma coisa? Sim ou não? É ou não? Caminho novo ou novo caminho? Acontece muito em casa. Tudo aquilo que você já caminhou, você Deixa de lado, descarta. Caminho novo. Tudo aquilo que você já caminhou, você agrega. E nesse seu caminho, você descobre novos ramificações. Certo? Quem está com o papelzinho 3, por favor? Será que eu vou conseguir ler? Mas pode pedir ajuda aí. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. João e todos não sei o que é. João é o capítulo, depois o capítulo João versículo. 4, 25. Capítulo 4, versículo X. Contudo, se não amas o teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso, justo, que te vale, oculto, filial, estéril e egoísta. Todos vocês amam a Deus? Sim ou não? Sim. Dúvida quanto a isso? Não. Você ama o seu próximo? Vou ficar de costas para não. Vou estar pegando água aqui. Ama o seu próximo? Está lá na Bíblia. Em João, né? Acho que é João. Você ama até ele não te contrariar. Você ama até ele não te contrariar. Deu para entender? Isso, o hinduísmo, ele existe, os Vedas, há 7.000 anos. É uma das religiões, se não uma das mais antigas. E os Vedas são livros que o Swami diz para mim: se você começar nessa encarnação, ler todos os livros que aqui existem, e ainda não vai dar tempo de você ver a quantidade, que são os Vedas, os livros sagrados da Índia, que eles passaram a ser verbal e há 3.500 passaram a ser escritos, mas era passado de pessoa para pessoa verbalmente. E lá o Sri Ramakrishna, que é o precursor do atual hinduísmo, ele teve em Vivekananda, que está para o hinduísmo, assim como Allan Kardec para o espiritismo, tá? E Sarada Devi, que é a mãe divina. Então, quando eu comecei a estudar hinduísmo, eu cheguei, Swami, pelo amor de Deus, o que foi? Eu fui ler, na Índia tem 40 milhões de deuses. Ele começou a dar risada. Sério, Luiz, sério? Como é que eu vou estudar 40 milhões de deuses? Eu vou passar, calma, só 4. Brahma, Vishnu, calma que eu vou lembrar. Mãe Divina,
e Shiva. Criação, destruição e conservação. E é uma divina. O problema é que, para cada deus indiano masculino, tem o seu correspondente feminino. Então, daí, né, essa é uma explicação bem básica do básico. Então, Swami Vivekananda, que viveu em 1900 até 1903, ele disse uma coisa: como é que eu posso amar a Deus e odiar o meu próximo? Ele não é criação de Deus? Eu não amo a Deus? Se ele é criação de Deus, o que eu tenho que ter? Amor. Nós confundimos amor em aceitação, em submissão. Não. Eu preciso amá-lo, respeitá-lo, mas eu sou obrigado a concordar com tudo que ele quer, com tudo. Não. Mas amá-lo com respeito, carinho, dignidade, aí sim. Então, se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Entenderam? Compreenderam? Na terça-feira que vem, o Zé vai poder chegar aqui e abrir. Meus amigos, meus irmãos, vamos lá. Levante a mão quem ama a Deus e ao próximo. Aí todos vocês com certeza. Não vai ser bem assim? Compreenderam? Então, eu às vezes vivo num sistema de enganação que no hinduísmo chama-se Maya, que é o véu da ilusão, em que eu me apego porque eu quero. Apego. O apego te limita. A sua alma, ou melhor, o seu espírito é ilimitado, mas o seu corpo é limitado e tem os apegos. Então a ideia é você desapegar, se soltar. Mas você só vai conseguir isso na medida em que você tiver interesse. Se eu não tiver interesse, eu sou inimigo feroz dele. Eu sou amiga 300 milhões de encarnação dela. Você acha que eu estou aqui na Terra para me reconciliar com ele ou para ficar de braço dado com ela? O que vocês acham? Mas e por que eu não consigo estender essa mão? Eu não dependo se ele vai estender. Eu tenho que fazer a minha parte. Seu nome? Luiz. Luiz. Luiz, eu quero te pedir perdão, porque eu te julguei mal e não foi legal. Eu te peço perdão se eu causei algum mal a você. Por dentro eu estou me explodindo. Pedindo perdão. E tal, mas eu pedi. Olha que interessante. Eu pedi perdão. E se ele for perdoar? A batata quente está na mão dele. É problema dele. Jesus não disse: vai lá, reconcilie-te com o teu irmão e que o seu irmão reconcilie-te com você. Não disse isso. Por que o perdão do judaísmo é diferente do cristianismo? Por quê? Porque a gente estudou judaísmo lá também. Por quê? Porque no cristianismo, o que a gente aprende? Você vai lá na igreja, o padre e tal, você pede perdão, ele manda você não fazer de novo, te dá penitência de 10 Ave Marias, 5 Pai Nosso e tal, que é o dogma, e está tudo bem, está tudo certo. Esse é o dogma, está tudo bem. E no judaísmo? Ele diz: faça tudo isso, mas vá lá, peça perdão a ele e recomponha o que você dele perdoou. Porque antes a gente tinha a lei de Italião, que Cristo quebrou. Quando Cristo quebrou a lei de Italião? Vigorava 800 anos, olho por olho, dente por dente. A lei de Italião dizia que se o Luiz me prejudicasse de tal forma, eu, me sentindo injustiçado, eu poderia ir lá, matá-lo, a ele, a família dele, as gerações dele, tomar todos os bens dele e acabar com a vida dele, acabar com a existência de tudo dele. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E era isso, e era aceito. Aí Cristo mudou isso. Quando Cristo mudou isso?
Já vou acabar, gente, 9h30. Quando Cristo acabou isso? Quando ele chegou, no caso da mulher adúltera, e todo mundo foi lá, mata, ele está lá, fazendo desenhozinho na areia. Ele não poderia, gente, se teve alguém que foi o mais fiel cumpridor da lei divina, foi ele. Ele não curava nenhuma pessoa que não tivesse a autorização e a permissão da divindade. Porque senão, ele chegava lá e falava, joelho não está bem, fígado não está legal, deixe de curar. Ele tinha esse poder? Claro, não tem dúvida. Como ele disse que nós também vamos ter e temos esse poder. Mas ela tem um sistema de leis espirituais, de karmas positivos e negativos, porque nós também temos o karma positivo. Todas as boas ações a gente só acha ruim o karma negativo, simplesmente a gente aprende isso. O karma positivo, tudo aquilo que você faz de bom, de maravilhoso, ótimo, é seu karma positivo. Mas tem o karma negativo. Então ele poderia quebrar esse karma e não permitir? Não, tinha que ter toda uma orientação, toda uma autorização para que ele pudesse efetuar a cura. Por isso é que ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Ele disse isso. E a gente acha que ele sagava uma colinha aqui, outra colinha ali, e vamos. Não! Pensem, gente, reflitam, porque senão nós vamos continuar na nossa infância espiritual, achando que existe céu, inferno e purgatório. O purgatório é muito cômodo. Eu não preciso nem ficar o tempo todo no inferno, nem também ficar todo o tempo lá no céu. Eu fico aqui no purgatório, né? Dou um pulinho de vez em quando no inferno, depois dou um pulinho lá no céu e vou levando aqui, né? Deu Apocalipse, capítulo 33, ou versículo 3 ou 33. Deus vomitará os mornos, porque você é morno. Quando você é morno? Como está a vida desse ano? Como está a sua vida? Tem a vida de alguém aqui que não está muito legal, que está mais ou menos? Então, esse aí que vai ser vomitado por Deus. Deu para entender? Porque você não pode ter uma vida mais ou menos. Deus te fez pleno. Ele te fez totalmente capaz para você desenvolver suas habilidades, suas aptidões. Mas se você ficar... Conhece a síndrome de Gabriel? Conhece? Eu já me vi a musiquinha na cabeça. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriel. Ou também tem outra, que a gente trabalha muito, que é a síndrome do rei. A gente não quer ter amigos, a gente quer ter súditos, que todos façam a minha vontade. Como aquela pessoa, que às vezes, sem nenhuma questão moral, tá? Que às vezes a pessoa tem 4, 5 namorados, 4, 5 mulheres, 4 não sei o quê, quer ter súditos. Eu mesmo já falei para um amigo que, assim, jovem e tal, ele falou, não, porque você quer ter súditos, quer se sentir o rei da coisa. E vai responder por isso, não tenha dúvida. Todo excesso e toda falta, alguém está tendo. Então pensem, meus amigos. Deus nos deu, através de Cristo, o amor, mas a arte de pensar. Quando vocês, pega a oração do Pai Nosso, escreva a oração do Pai Nosso, leia a oração do Pai Nosso escrita. Está tudo ali, tudo está ali. Mas se você não pensa, você não enxerga. Enxergar é diferente de ver. Ver é a acuidade visual. Eu estou vendo, só o nome? Márcia. Eu estou vendo a Márcia. Mas e a acuidade visual, que é de enxergar? Eu não estou vendo o ser Márcia. Estou vendo só aquilo que a Márcia é. E não o ser. Compreenderam? Então, a diferença entre ver e enxergar. Vocês estão vendo ou enxergando? E o que vocês querem? Ver ou enxergar?
Chega. Aí depende de você. Certo? E eu peço licença, então, para ler. A vida é como esta escola de pintura. As pinceladas são as nossas ações. Tem outras frases aqui. E essa aqui é muito legal. Novos conhecimentos são como remédios. E os alimentos precisam ser absorvidos aos poucos. Esse livro é muito legal. O que vocês acham do nome deste livro? Que nome vocês dariam para esse livro? Pílulas de sabedoria. Autoconhecimento. Autoconhecimento, sabedoria, aprendizado. Jornada. Então, o Zé nunca mais vai me convidar para vir aqui. É a história de um médico, de uma paciente, que ela se intitula Bruxa. E começa o diálogo entre eles. Sinceramente falando, vocês comprariam um livro desse? Pela capa? Pela capa. Sim. Não. Pela capa. Deu para entender? Então, nós estamos comprando muita coisa pela aparência. E a gente não está vendo o conteúdo. Não é porque todo livro que é espírita, que é um livro bom. Olhe o conteúdo, porque por aí hoje tem muita coisa estranha. Muita palestra de internet estranha. Muita coisa. Então, aquilo que não tem o Evangelho do Cristo, pula fora. Amar, perdoar e servir. E aqui mostra uma coisa muito legal. Eu só vou ler essa parte aqui para vocês. Ao beijar alguém, você também pode contrair uma doença, sim ou não? Sim. Vocês vão deixar de beijar as pessoas? Não. Tem certeza? Sim. Só se Deu tiver para entender? colegas, né? Tiver colegas, né? Deu para entender? Se beijar traz doença, você vai parar de beijar? Se abraçar traz doença, você vai parar de abraçar? Pandemia que teve aí, ai que falta de um abraço, ai meu Deus. Tinha aí poemas e tudo mais, eu olhava aquilo, dava risada, eu falei, até 2 dias atrás tu não podia se abraçar, nem fazer, agora não faz. Certo, meus amigos? Então, temos a oportunidade em nossas mãos. E para encerrar, se eu tinha dúvida, agora vocês vão ver. Não solte o cavalo. Um cavalo estava amarrado, é porque era meio longuinho e eu não consegui decorar. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar. E veio um demônio e soltou. O cavalo entrou nas terras de uns fazendeiros e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos, em cólera, mataram o garoto que havia matado a mulher, que antes tinha matado o dono do cavalo, e queimaram a sua casa. Depois de tudo isso, eles perguntaram: mas, senhor demônio, por que o senhor fez tudo isso? Por quê? Só soltou o cavalo. Exatamente. Ele só soltou o cavalo. Quem fez tudo aquilo? A humanidade e o próprio homem. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado por terem me ouvido até agora.
Desculpe o adiantado da hora, mas se quiser não bota freio, a gente fica aqui até lá. Agradeço, muito obrigado pelo convite e que a paz de Jesus esteja com todos vós. Amém. Todos os frutos semeados e colhidos a gente entrega nas mãos do Mestre Jesus e hoje especialmente na nossa irmã, Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado. Nós que agradecemos.